Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar, como sempre nas suas noites da Curiacos TV. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre a falar aquilo que o povo quer falar e aquilo que muitas vezes o povo não quer ouvir. Hoje continuamos no nosso périplo por alguns candidatos às eleições autárquicas. Temos feito um périplo por alguns candidatos, não numa perspectiva de debate ou numa perspectiva de confronto, mas numa perspectiva de ouvir aquilo que muitos daqueles municípios que não têm tido assim tanta voz querem propor, querem mudar no seu mundo, afetar aqueles que podem afetar. Como sempre, o Isto é o Povo a Falar está presente aqui na Curiacos TV, mas também no YouTube, onde pode ver, rever, comentar, sugerir, até criticar. Da mesma forma que estamos em podcast, nas principais plataformas, pode ouvir e também comentar e criticar nas plataformas de podcast e também presentes no Instagram, no Facebook, nessas coisas todas. E nunca esquecendo os nossos ouvintes na Vida FM em 97.1, onde também pode nos contactar pelo telefone da rádio e essas coisas todas. E um grande abraço para a Ruda dos Vinhos, que tão bem sempre nos tratou. Hoje, nesta noite Nesta noite, temos Mauro Santos, candidato da Iniciativa Liberal à presidência da Câmara Municipal do Seixal. Mauro, muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Não foi uma viagem assim tão longa. Eu tenho tido aqui alguns candidatos que vêm de mais longe. Não foi uma viagem muito longa, mas foi uma viagem com portagens, que imagino que seja uma coisa que o irrita. Desde logo, há aqui uma noção das portagens que é importante. Há o princípio do utilizador-pagador. O utilizador-pagador faz sentido. Porque, de alguma forma, não existindo portagem, estaríamos a fazer custear. Qual é o problema? É que, efetivamente, da margem sul para a margem norte, nós não temos qualquer opção alternativa às pontes portajadas. Isso, sim, encarece quem vive do outro lado e necessita, com certeza, de algum cuidado e de alguma revisão. O Mauro, nós estávamos a falar aqui um bocadinho antes de começar a gravação do programa. O Mauro é um candidato que só experimentou, porque temos visto isto um bocadinho nestas autárquicas, muita gente a mudar de posicionamento, a mudar de partido, a mudar de coligação, a mudar de apoiantes. O Mauro é a Iniciativa Liberal desde sempre. Desde que se assumiu-se liberal, não é? Exatamente. O Mauro é um jovem que começa a gostar de política relativamente cedo, com 11, 12 anos, e as primeiras eleições que eu segui com alguma atenção foram as presidenciais Cavaco Sampaio. Ok. Ou seja, era miudinho. É bastante mais novo que eu. As primeiras que eu me lembro é Soares Freitas do Amaral. Pronto. 86. Era bem miudinho. E dali começa a nascer algum interesse pelo que é a política. Acho que primeiro numa forma muito de olhar para a forma e do espetáculo da política e depois um bocadinho mais para o conteúdo. E chega a uma certa altura em que eu começo a achar que não me encaixo no espectro político que era oferecido. Felizmente, na altura, dá-se o advento da blogosfera e começa a aparecer o Blasfémias, o Economista Insurgente, e eu tenho a oportunidade de começar a ler pessoas como o João Caetano Dias, o Carlos Guimarães Pinto, o António Costa Amaral, o André Brandes Amaral, que agora estão também na Iniciativa Liberal. Os liberais têm quase sempre 3 nomes. Não, continuando, tenho que alterar a maneira como assino. E começo a ler essas pessoas e eu começo a perceber que eu também sou liberal. Depois fui andando a votar em quem oferecia mais liberalismo ao momento, não é? Porque os partidos do centro e os partidos maiores vão tendo os liberais arrumados numas gavetas e depois iam-nos tirando conforme dava jeito. E aparece em 2018 a Iniciativa Liberal, nas eleições europeias, a assumir-se como Partido Liberal. Em 2019 integrei as listas da IEL nas legislativas no meu distrito e depois ficou aquela noção de faço mais alguma coisa, não faço mais alguma coisa. Vão-me fazer membro para ajudar a pagar cotas e pronto, o resto é história, aqui estou. É um pouco por aí. Residente no Seixal? Residente no Seixal. O que é que o Seixal... Aliás, vamos fazer isto de outra maneira. Dia 12 de outubro vamos ter a eleição. Vamos imaginar que tem a melhor noite que alguma vez imaginaria e que é eleito.
Dia 13 de outubro, em que é que começa a trabalhar? Dia 13 de outubro, temos desde logo 3 planos que são muito importantes e que têm que ser trabalhados. Temos que fazer um levantamento de infraestruturas porque nós temos problemas com água e saneamento que não são admissíveis e temos que começar a fazer esse levantamento porque é algo que tem que começar a ser resolvido. Devia ter sido ontem, mas connosco é para começar no próprio dia. Temos questões de mobilidade e temos a variante à Estrada Nacional 10 que não está concluída e que é uma obra que tem que se concluir e temos que começar a dar passos nesse sentido. Tem um conjunto de questões legais até para resolver. E temos o tema da habitação e aí também temos um programa muito forte e muito bem estruturado para começar a criar oferta para as pessoas. Então vamos começar a desmontar então esse programa. Vamos embora. Mobilidade. Imagino que um eixo importante seja a questão Norte-Sul, com a ligação a esta margem, à margem norte do Rio Tejo, porque muitos residentes no Seixal acabam por, de uma maneira ou de outra, precisar, por questões profissionais, por lazer, por questões culturais, passar muitas vezes o rio. Ainda existe muito esta clivagem Lisboa-Margem Sul? Este tema é muito mais estruturante do que propriamente só a mobilidade. Sim. Idealmente, e a prazo e com visão, é preciso criar atratividade económica e pôr pessoas a trabalhar no Concelho do Seixal e fazer do Concelho do Seixal mais do que o dormitório que é para muitos de nós, infelizmente. Mas olhamos para a mobilidade em 3 eixos. Mobilidade viária, não é? E aí temos a variante à Estrada Nacional 10, que é um ponto importante para, pelo menos no interior do concelho, conseguir fazer o trânsito fluir de outra forma. Temos a questão fluvial, temos a Transtejo Soflusa, que desconsidera totalmente a qualidade do serviço. Chegamos a olhar para o placar onde aparece a saída dos barcos e em cada 3 estarem 2 suprimidos. Já chegou a haver manhãs assim, que é impensável, e aí é preciso... Mas questões logísticas, avarias... Avarias, barcos encomendados que vieram inicialmente sem baterias. Neste momento os barcos têm baterias, mas ainda não há postos de carregamento rápidos, que faz com que a gestão dessa utilização seja mais difícil. Nós temos um gerador a carregar barcos, que é uma coisa impensável, ecologicamente. Super ecológico. Está tudo mal também não pensado. pode ser eletricidade por vento, porque o Trump diz que aquilo não funciona. Portanto, se não for gerador, tem que ser uma coisa assim do género. Mas há ali um conjunto de decisões de gestão na Transtejo Soflusa que penalizam nitidamente os utilizadores, e é preciso dizer que o utilizador da Transtejo Soflusa tem que ser respeitado, quem precisa de usar o rio tem que ser respeitado, e é preciso abrir o Tejo à concorrência para que quem opera tenha que operar em função daquilo que é o interesse dos clientes. E depois temos a questão da Fertagos. A Fertagos, quando inicia uma grande transformação na margem sul, melhorou brutalmente aquilo que era a capacidade das pessoas fazerem este pêndulo margem norte, margem sul, mas, entretanto, com a integração da Fertagos no passe navegante, veio promover aqui um afunilamento até pela falta de qualidade da oferta no rio. E isto faz com que, neste momento, os comboios, sobretudo ao final da tarde, sejam um caos. A Fertagos... Mas há uma encomenda de mais comboios, penso. Exatamente, não é? A Fertagos conseguiu que a tutela autorizasse a compra de mais comboios, porque não pode fazê-lo por livre e espontânea vontade. O que é estranho. O contrato de concessão não o permite, porque foi montada uma empresa à parte que ajuda a subsidiar a CP, a quem a Fertagos é obrigada a alugar comboios. Pronto, então conseguiu a Fertagos desbloquear isso e vai aumentar o número de carruagem, e esse também é um ponto importante, porque só com o aumento do número de carruagens, porque já não há slots na ponte para conseguir fazer passar comboios em frequências mais curtas. E a Câmara terá capacidade de influenciar estes 2 operadores? A Câmara terá capacidade de influenciar estes 2 operadores, como é óbvio, pela questão política, e a Iniciativa Liberal será no Parlamento também e tem defendido já por mais do que uma vez, por exemplo, o tema da liberalização do transporte fluvial. Nós falamos sempre Lisboa, mas vocês estão muito perto de Setúbal, por exemplo, que também é uma capital distrito e que também tem alguma atração. Existe também uma preocupação nesse eixo para sul? Não se nota esta pressão, por exemplo, na utilização do comboio, não se nota tanto. Aqui há a questão do para sul haver menor frequência de comboios, e aqui é algo que também pode ser trabalhado. Mas, efetivamente, nós estamos muito mais perto de Lisboa do que de Setúbal, e eu diria que, se calhar, 70% das pessoas que faz o pêndulo para norte. Okay. Na habitação, o Mauro tem uma vantagem, está no mercado, conhece relativamente bem o mercado. Há problemas de habitação ou há problemas de habitação a preços razoáveis?
Há problemas de habitação, não há oferta, e isto é notório, quer dizer, nós construímos talvez 20% do que construímos na década anterior, os números são muito diferentes, e aqui logo é notório da falta de oferta. Por outro lado, existe efetivamente um aumento de todos os custos associados à construção e alguns deles também por culpa até das autarquias. Nós se olharmos para um projeto de investimento imobiliário para a habitação, cada ano de atraso no licenciamento encarece a venda do imóvel em cerca de 5%. Depois depende aqui um bocadinho das condições de mercado, mas será sempre por aí. Desde logo há aqui esta responsabilidade das autarquias. Depois, continuamos a ter um problema, sobretudo no mercado de arrendamento. Nós não temos mercado de arrendamento e é necessário criar um mercado de arrendamento com players de dimensão que consigam oferecer ao mercado milhares de fogos. E isso também é possível fazer, é algo que nós trabalhámos em programa de forma muito cautelosa, com números, com taxas, com a possibilidade do que é que se pode fazer ou não, e acreditamos que é possível criar até final do mandato, em parcerias público-privadas com direitos de superfície, 2.000 fogos para colocar em mercado de arrendamento, e estamos a falar de conseguir colocar entre 50% a 60% daquilo que é o valor da renda atual. E isso supriria a necessidade? Não consegue suprir a totalidade da necessidade, não é? Por outro lado, temos aqui que conseguir mostrar-nos enquanto operador político confiável e acelerar aqui um conjunto de processos, nomeadamente acelerar aquilo que são os timings de licenciamento, e depois algo que nós queremos muito fazer, que é olhar para o Regulamento Municipal de Edificação Urbana e limpá-lo de tudo aquilo que são zonas cinzentas de interpretação dúbia, que às vezes se aprovam, outras vezes não, muitas vezes não se percebe bem porquê, limpá-lo, torná-lo claro, porque acreditamos, e isto é um princípio do liberalismo, que a lei boa é a lei clara e é aquela que todos conseguem compreender. Eu tenho ouvido muito nestas autárquicas falar de casas modulares, de vários formatos de resolver este problema, que na verdade é um problema nacional, é um problema governamental mais até do que autárquico. Mas pergunto-lhe aqui de outra forma. Esta questão das casas modulares e das casas de construção relativamente rápida, poderia ser uma solução também? Pode ser uma solução. Temos duas ou três questões relativamente a isto. Fala-se disto com uma grande facilidade, também por muito desconhecimento técnico que existe da classe política, então vendem soluções. Não, e é um nome giro, não é? Modular. Sou tecnológico logo. Tem dois ou três temas. Para fazer construção modular em altura, o custo não é assim tão atrativo, tem a vantagem do timing, mas o custo é superior. Estamos a falar de muito aço e o aço não tem estado barato nos mercados. Por isso há aqui algum equilíbrio que tem que se fazer. E se toda a gente começar a fazer, o preço do aço sobe automaticamente, lei da procura e da oferta. Pode ser feito de alguma forma em situações muito pontuais em que é preciso atacar um problema muito específico. Por exemplo, para situações de realojamento pode fazer muito sentido e nós, infelizmente, no Seixal ainda temos bairros de barracas. Essa seria a próxima pergunta. Bairros de barracas é um problema? É um problema, nós temos-lo. Tem sido abordado de forma impreparada e incorreta, na nossa visão no Seixal, desde logo por uma coisa, nós estamos a falar de bairros de barracas, alguns deles mais velhos do que eu. Entretanto, conseguiu resolver a questão do bairro da Jamaica, aí já estão relojadas, mas temos o Santa Marta de Correios, que tem um bairro de barracas e que tem 30 anos, pelo menos. E também aí não há preparação, não houve construção de qualquer solução de habitação social. Entretanto, abriram os fundos do PRR e, como não haviam projetos nenhuns, começou-se a ir ao mercado comprar frações. Isto tem, por um lado, penalizado casais jovens e famílias de classe média que tentavam chegar ainda àquele target de preço a que a Câmara estava a exercer os direitos de preferência e, por outro lado, cria alguma animosidade entre quem é alojado e quem perde a possibilidade de comprar a casa. Isto é um limbo complicado de gerir. É preciso, sim, construirmos mais, fazermos mais, realojarmos as pessoas, mas não podemos ser um player que compete no mercado com as famílias. E esses bairros de barracas são homologáveis? Há uma parte que poderia ser convertida num bairro efetivo? Não. Ou a solução seria sempre erradicar e transportar para outra zona? Tem que ser ir realojando e fazendo a demolição faseada. Estamos a falar de uma zona que não tem saneamento, com ruas, algumas delas com a largura pouco mais do que esta mesa. Pronto, estamos a falar efetivamente de situações muito precárias. E segurança? Segurança.
nós... Voltaremos à habitação, mas já que estamos a falar de bairros complicados, se calhar matamos já este... A segurança é um tema que é trazido para a agenda política e tem que ser abordado. Nós temos questões de segurança em zonas pontuais do concelho, ou seja, aquela noção da margem sul é o faroeste, não alinhamos todo com isso. Temos questões em zonas... Falamos no dia em que o selecionador nacional foi roubado em Cascais. Sim, portanto, exatamente. Faroeste está em todo o lado. Exatamente. Mas temos questões pontuais de segurança que têm que ser resolvidas, mas não olhamos desde logo para a Polícia Municipal ou para a criação de uma Polícia Municipal como solução, porque primeiro não é uma polícia criminal, depois tem a questão, que para mim é sempre melindrosa, que reporta ao Presidente da Câmara, e eu não quero ser xerife de cidade nenhuma, não tenho essa. Não é ambição, não é nada que me mova, não quero ser xerife de cidade nenhuma, e depois tem um custo brutal para aquilo que é a eficiência que possa ter. O que nós temos é um programa plurianual para apresentar à tutela o que é que precisam da nossa parte, que obras é que são precisas fazer, queremos criar alojamento para polícias deslocados, melhorar as esquadras e financiar a aquisição de equipamento. Paralelamente a isto, queremos criar alguns outros apoios para agentes e militares da GNR que se queiram fixar no nosso concelho, por exemplo, quem quiser fazer um curso superior ter acesso a uma bolsa, etc., e conseguir ocupar aí as vagas que são necessárias. Mas é muito mais no trabalho conjunto com as forças de segurança do que na criação de uma força paralela. Esse caminho de ajudar professores e polícias, voltamos outra vez à habitação. Com 2.000 casas, polícias, professores, jovens casais, pessoas para tirar das barracas, continuamos a precisar de mais casas e mais casas. Continuamos, por isso é que eu digo, isto é uma parte da oferta que estávamos a falar, que é criar os 2.000 fogos para arrendamento. Outra é estimular aquilo que é a construção privada, porque pode ser estimulada com o acelerar e com o transmitir de mais confiança, e depois aqui, por outro lado, no caso dos militares, nós sabemos que muitos não vivem efetivamente nas zonas onde estão deslocadas, e criar situações para que se possam estar confortavelmente alojados em equipamentos que sejam cedidos ou construídos para o efeito. Uma das coisas que tem falado muito é em dinamizar a economia local. Dinamizando a economia local, se calhar resolvia pelo menos a parte da mobilidade, porque se eles ficarem dentro do concelho, como é que se pode atrair economia, atrair desenvolvimento financeiro para um município como o Seixal? Nós temos um tema que é um pouco transversal a todo aquele arco ribeirinho sul, que eu tanto gosto. Eu nasci e cresci naquela zona, que nós não temos, histórico, na Europa, concelhos colados à capital que tenham uma diferença tão grande de qualidade de vida. Sim. Pronto. Também é um rio, mas é um rio muito grande. Geograficamente é uma coisa quase excepcional. Mas criou-se... Ou seja, o distrito de Setúbal tem uma NUT própria, não é? Quer dizer, estamos a falar do distrito que está encostado a Lisboa. Por exemplo, Gaia-Porto não se nota tanto. Não existe por essa Europa fora. E isto tem a ver com decisões políticas que têm décadas. Estamos a falar, a Câmara de Seixal é governada há 50 anos pela CDU, que foi colocando ali uma barreira no Tejo. O desenvolvimento assusta, o que é novo assusta, o crescimento das pessoas per si, enquanto indivíduos livres que se realizam na sua plenitude, assusta, e isso tem sido um bloqueio durante 50 anos. Retirar esse bloqueio logo é uma ajuda tremenda. Depois é conseguir e conhecer os players com que se falam para criar aqui sinergias e conseguir transmitir confiança de que venham para o nosso concelho, e depois nós temos um projeto que é um projeto estruturante para o concelho de Seixal. É o Mochito Innovation Campus, os terrenos do antigo Hotel do Mochito. Queremos fazer a compra dos terrenos. Mas em inglês sou logo melhor. Claro. Innovation, sou logo in the night. Porque nós queremos fazer algo efetivamente grande. É um projeto que é estruturante, não só para o concelho, mas acreditamos que para todo aquele arco ribeirinho a sul. Porque estamos a falar de pegar nos terrenos do antigo Hotel de Mochito, que têm uma localização e acesso excepcionais, estão juntos à A2, têm acesso pelo Metro Sul de Tejo para quem quiser vir de barco, têm estação de comboio próximo, estão ao abandono, queremos comprá-los e queremos ali promover todo o processo necessário para fixar um polo de ensino superior. Okay.
Conjuntamente com esse polo de ensino superior, queremos ter um hub de inovação da área correspondente à universidade que lá se sediar e uma incubadora de empresas, para criarmos aqui dinamismo. E depois, toda a restante zona ser uma área de serviços, um parque de serviços de dimensão. Nós acreditamos que com estes 3 fatores, isto é um projeto que não é um projeto de 4 anos, isto é um projeto de década, mas acreditamos que com este projeto, efetivamente, conseguimos transformar aquilo que é o tecido empresarial do Seixal. Era uma massa crítica que fosse imparável. Trazer a primeira empresa âncora, depois já sabemos como é que isto funciona, vêm as outras que prestam serviço a esta, depois começa-se a criar um cluster e é assim que se dinamiza a economia. Por exemplo, nós temos um caso no Seixal que é paradigmático, que é a instalação do Ovion, era para ser, vai ser, agora supostamente será em 2027 que abrirá portas, assim esperamos, mas não está a ser feito trabalho nenhum para perceber como é que aquela indústria farmacêutica, aquela fábrica de medicamentos do Ovion, como é que se pode interligar com um conjunto de outras entidades que nós possamos trazer para lhes prestar serviço. Um bocadinho a semelhança da Auto Europa, que é um hub de várias empresas. Exatamente. Não se está a fazer esse trabalho, como é que à volta daquela empresa da área farmacêutica se cria um cluster com outras. E isto é falta de visão, é falta de preparação. E eu acho que às vezes é mesmo falta de conhecimento. Eu não entrego à má vontade aquilo que pode ser só incompetência. Não faço isso. Gosto dessa frase. E o aeroporto? O aeroporto vai mudar alguma coisa no Seixal? Se acontecer, sabe que nós temos aqui um especialista, o Pedro, que vem cá frequentemente falar sobre aviação e aeroportos e tudo mais, e eu pergunto-lhe, quando o encontro, pergunto-lhe sempre, o que é que chega primeiro? O novo aeroporto de Lisboa ou a teletransporte? E nunca temos muito bem a certeza, porque é possível que o teletransporte seja inventado antes do aeroporto chegar. Vamos acreditar que o aeroporto chega. Ou o teletransporte. Eu acho que o aeroporto tem um conjunto de falhas na sua análise económica, mas isso depois são outros 500. Acredito que vai chegar. Acredito que não terá um impacto direto no Seixal. Estamos a falar... Teremos mais uma ponte, não é? Alcochete é bastante longe, temos a ponte Vasta Gama, vamos ter a ponte Barreiro-Chelas, que acabará por criar ali mais uma barreira para as pessoas saírem sem chegar ao Seixal. É possível fazê-lo e podemos aproveitar o dinamismo turístico de ter algumas pessoas que já estão do lado de cá para criar algo no Seixal. E nós aí também olhamos para aquilo que é a nossa frente rio, a Baía do Seixal é linda, estar do lado do Seixal a ver o sol a pôr-se do lado da Amora, faz um espelho de água espetacular, é mesmo uma pérola do distrito de Setúbal, mas não há visão para a tratar. Nós temos, houve fundos europeus, tratou-se do lado do Seixal, o lado da Amora continua ao abandono, há ali uma falta de visão e nós queremos também dinamizar o turismo para tentar aproveitar alguma desse fluxo, mas acreditamos que não terá um peso... Mas não acha que pode ter uma pressão ainda maior, por exemplo, sobre os serviços, sobre o parque habitacional, sobre a segurança, sobre fazer ainda mais pressão sobre os serviços da região? O aeroporto per si, acredito que não, tendo em conta a distância. Não é para mim um pain point quando analiso essa possibilidade. O aeroporto traz também aqui a questão do ambiente, que também é sempre um assunto muito falado nas autárquicas. Quais é que são as perspectivas ambientais e quais as preocupações que traz? Nós temos um conjunto de visões para aquilo que é o ambiente no Seixal e de propostas efetivas para atacar alguns dos problemas. Desde logo, o Seixal continua a ter uma taxa de perda de água não faturada acima de 26%. Que é uma brutalidade. Que é uma brutalidade, e isto é política ambiental. Para além de ser serviços, estamos a falar de política ambiental. É preciso renovar a rede de água. É preciso renovar a rede de água. Nós temos 97% da nossa rede de água com mais de 10 anos, que está completamente fora da média e daquilo que a própria ERSAR indica. Depois queremos olhar para a Baía do Seixal e reconvertê-la, ou seja, limpá-la, torná-la bonita. Queremos fixar ali uma marina, queremos ter uma praia fluvial de bandeira azul, que também nos obriga aqui a um conjunto de cuidados com a qualidade da água. Queremos... É viável uma praia de bandeira azul no Tejo? É. Tão perto da Foz do Tejo? Sim. Nós tivemos a ver, há outras soluções noutros países também perto de Foz. Analisámos aquilo que é necessário de obra
da parte física da praia, as casas de banho, o posto nadador da Salvador, essas coisinhas todas, e analisámos o que é que se pode fazer para melhorar a qualidade da água na zona da Baía sem processos mecânicos nem muito caros. E é possível fazê-lo, por exemplo, com o uso de bivalves como depuradores. Há vários estudos que o demonstram e há vários sítios em que já o fizeram e funciona e é muito barato. E depois, queremos reduzir aquilo que é a pegada ambiental do município, reduzindo o consumo de eletricidade dos equipamentos municipais, através da instalação de painéis solares, mas não queremos só instalar painéis solares nos nossos edifícios. Queremos usá-los como âncora para as comunidades solares que se podem constituir, que já vão existindo por aí fora e que são também uma vantagem até para a atração de empresas na área da indústria por causa das necessidades de consumo que têm. E depois, olhar mais uma vez para a mobilidade. Nós não temos mobilidade leve no Concelho de Seixal. Tivemos um programa de ciclovias que se ficou por fazer uma ciclovia junto ao rio, que é bonito para passear, mas depois não se transforma em nada do que é mobilidade. Levar pessoas para a escola, levar pessoas para as estações de comboio, etc. E queremos também olhar para a mobilidade e reduzir a pegada ambiental de nos movimentarmos dentro do nosso concelho. Falou de bicicletas, eu lembrei-me de desporto. Não lhe vou perguntar de desporto, mas normalmente a variação está junta, desporto e cultura. Para a cultura, quais é que são as propostas? Para a cultura. E para o desporto, vá. Para o desporto, nós queremos muito olhar para os nossos clubes locais e para as nossas associações locais e aproveitar o desporto como alavanca e trampolim social. Mais do que uma alavanca, queremos mesmo um trampolim, acreditamos que temos muitos miúdos que podem dar o salto e queremos aqui trabalhar em parceria com essas associações e com esses clubes para, conjuntamente com a atividade desportiva, conseguirmos dar apoio escolar aos jovens. E isto é efetivamente transformador, olhando para algumas das zonas do concelho e até para os níveis de insucesso e abandono escolar que nós temos, que são acima da média da área metropolitana de Lisboa, e é um tema que temos que atacar. Depois, olhando aqui para a cultura, nós temos uma agenda cultural que está sempre um bocadinho enviesada. Os investimentos... Mas Agora tem que explicar, enviesada porquê? Enviesada porquê? Porque quando nós olhamos... Doutrinamento nitidamente, sem questão nenhuma. E depois temos muito investimento em cultura de pouco valor acrescentado. Vou-lhe dar o exemplo. Nós temos uma freguesia que é a freguesia do país que mais gasta em festas. Gastou 220 mil euros este ano para a contratação de artistas. Este valor disperso por um conjunto de outras ações permitia continuar a fazer a festa, mas permitia fazer outras coisas. Fazer uma mostra de jazz, trazer uma exposição de um pintor renomado, etc. E levamos sempre com as Bárbaras Bandeiras e o Tony Carreira e não sei o quê. Pronto, todos os anos... A Bárbara ainda é da Margem Sul, não é? Sim, mas todos os anos levamos com os mesmos. Faz sentido, se calhar, olhar para este valor que se gasta em cultura e realocá-lo de outra forma. E depois, criar aqui também, porque a cultura faz sobretudo com um conjunto de hábitos, sobretudo dos mais jovens, trabalhar com as escolas e, mais uma vez, com as associações, para termos jovens a experimentarem fazer coisas diferentes. E é preferível gastar dinheiro nisso. Por exemplo, temos um centro interpretativo da medalha contemporânea que está mais vezes fechado do que aberto, ninguém percebe muito bem o que é que aquilo é. O que é uma medalha contemporânea? São aquelas medalhazinhas que se fazem de oferta. Imagino, o João era convidado para ser recebido pelo governo. Aquelas... Exatamente. E interpreta-se essas medalhas? É porque é um senhor que as produz e depois dá lá umas formações, mas pronto, que é um senhor que está próximo, como é óbvio, do PCP, pronto, faz as medalhas para o Avante. Aquilo depois, tudo espalhado, aquilo vai sempre dar ao mesmo sítio, estou a sentir. À Quinta da Atalaia. Exatamente. Aquilo, de alguma forma, acaba sempre por acabamos todos no Avante. Ok. Tenho uma pergunta. Estava a falar de desporto e eu lembrei-me que tinha falado da Praia Fluvial. E eu frequentemente vejo, do lado de cá do rio, o rio a ser usado, por exemplo, para a prática desportiva. Lembro-me na região de Oeiras, na região de Cascais, a vela, caiaques, remo, o que for. Existe essa potencialidade daquele lado também? Nós temos uma frente de rio fantástica, pouco acessível. Está pouco trabalhada, está pouco cuidada. Nós queremos muito avançar com a instalação de uma marina de recreio na Baía do Seixal. Temos condições naturais excepcionais. A marina, ou seja, a Baía é ótima como zona de proteção. As marinas do lado de Lisboa estão todas com taxas de ocupação e lista de espera, ou seja, facilmente se faria. Eu sei que o Oeiras, por exemplo, quer fazer uma no fundo também porque há muita procura. E queremos concessioná-la. Ou seja, nós não...
Não acreditamos que a Câmara seja a melhor pessoa para construir e gerir uma marina, tal como não é para muitas outras coisas em que o Estado se mete. Acreditamos que é possível concessioná-la e, com os fundos provenientes dessa concessão, financiar aquilo que são algumas das nossas associações náuticas para fazer crescer a qualidade e a frequência com que se faz desporto naquela zona. Também acreditamos muito que é possível fazer daquele espaço um espaço de excelência para a promoção de eventos de desportos náuticos. Temos estado a falar muito de Seixal. O Seixal tem quantas freguesias? O Seixal tinha 4, passou a ter 6 por causa da desagregação. Mas não era suposto terem-se juntado mais? Foi votado há poucos meses um decreto-lei que desagregou freguesias por esse país fora. Não gostavam de estar juntas com as Não outras? gostavam de estar juntas, aquele bairrismo às vezes, e depois aqui muito alimentado pelos partidos políticos e pela vontade de criarem mais pequenos reinos e pequenos reis, que é algo que a mim, enquanto liberal, não faz sentido. Nós vamos ter tesoureiros de juntas de freguesia que não têm tesouro para gerir. Temos uma freguesia em Alcácer, que é uma freguesia que era uma união de freguesias, tem 1.200, 1.300 pessoas, vai ser desagregada em 2. Vamos ficar uma com 600 e uma com 700. Não faz sentido nenhum. Ali desagregou-se uma freguesia, que era a União de Freguesias Seixal, Arrentela e Aldeia de Paipires. Nós vamos ficar uma freguesia que tinha 40.000 pessoas, vai passar a ser uma com 20 e poucas mil, uma com 7 e uma com 5. Sendo que aquela que tem 5 é a que tem a frente rio toda para tratar. Vamos ver como é que vai funcionar e depois se há fundos para tratar do território. Então, voltando atrás, com 6 freguesias, eu sei que é muito fácil pensar sempre na capital do município, no Seixal, mas imagino que nas freguesias também existam desafios. Quais é que são os desafios e quais é que são as propostas? Correios, que é uma das freguesias mais populosas, é uma freguesia que tem tido uma grande mudança demográfica, a chegar gente nova, tem ainda espaço de expansão, é onde ficam, por exemplo, os terrenos do Mochido que eu referi, e aí temos um conjunto de projetos, e temos uma coisa muito engraçada, que é a água castanha a sair nas torneiras das pessoas de quando em vez, e é algo que tem que ser tratado. Se fosse Coca-Cola? Mas não é. Também não é chá. Depois, olhando para a Amora, é uma zona mais envelhecida do concelho, onde temos alguns problemas também sociais, e aí é muito mais o trabalho de renovação urbana, melhorar a zona e criar, mais uma vez, oportunidades, sobretudo juntas dos jovens, etc. Zona ribeirinha toda do Seixal, Amora, tem que ser um polo de movimentar, de fazer coisas, e depois temos a freguesia menos urbana, digamos assim, que por acaso é aquela onde eu vivo, Fernão Ferro, em que continua a ter um conjunto de desafios enormes. Tem a falta de uma escola secundária. Estamos a falar de uma freguesia que dobrou a população entre os censos de 2001 e os censos de 2021. Tem uma pressão brutal. Escola secundária que ainda não existe, falta de passeios nas ruas, zonas que ainda não têm saneamento básico. Ou seja, há todo um conjunto de trabalho muito importante para fazer também aí. O Mauro... É assim, não vale a pena estar aqui a pôr com paninhos quentes. O Seixal é a capital ideológica do PCP, a Quinta da Atalaia, onde é celebrado o Avante, fica no Seixal, é um dos grandes bastiões da cultura comunista em Portugal. Num dia bom ganha a eleição, certo? Mas num dia mau ganha a variação. Qual seria o melhor acordo que poderia acontecer entre... Nós temos a noção de uma coisa muito simples, e isto é transversal, e não saímos desta noção. A iniciativa liberal não está disponível para estar num executivo que tenha extremistas de esquerda ou de direita com responsabilidades executivas. Está fora de questão. Somos um partido ponderado, centrista, com soluções, não com gritaria e com visão. E isso é um ponto assente. A partir daí, qualquer negociação que pudesse ocorrer com qualquer outra força, a iniciativa liberal só está disponível para fazer a diferença, sempre. Só podemos ter responsabilidades executivas em áreas que dominemos e que conheçamos muito bem e com liberdade para fazer. E há 3 ou 4 pontos que, sendo depois do programa de grandes opções para o quadriênio, que têm que estar incluídas. Tem que haver redução fiscal, tem que haver redução burocrática, queremos maior apoio na educação.
3. Falta uma quarta. Não, eu disse Fiscal, redução fiscal, menos burocracia e educação. E apoio na educação. Então, mas falta 3 ou 4. Pronto. Sim, não, mas estas 3 são, Okay. Quando diz são as óbvias. extrema-esquerda e extrema-direita, e eu gosto de pôr os pontos nos is, não trabalharia com o PCP e não trabalharia com o Chega. E com o Bloco de Esquerda, ou neste caso vai coligado com o LIVRE, por isso com nenhum com essa coligação. É uma janela muito curta, Mauro. É o que é. Ok. É o que é. Temos a vantagem de viver a política de uma maneira muito diferente dos normais partidos, em que mais um cargo e mais 2 assessores são muito estimulantes, não é? Não estou a criticar, só estou a... Não. Só estou a... Mas eu prefiro dizê-lo de forma frontal. Nós temos essa liberdade por causa da qualidade das pessoas que temos e da liberdade com que estas fazem política. Não estamos disponíveis a tudo para ter uma variação e enfiar lá 2 assessores que precisam de trabalho, etc. Não é essa a visão, nem é para isso que eu faço política. Não, eu aqui faria um bocadinho de advogado do diabo. Eu diria que e aqui vamos pôr tanto o PCP como que está nas suas linhas vermelhas, como o Chega que está nas suas linhas vermelhas. Temos um que é historicamente o que vence no Seixal, e temos um que está em segundo lugar na eleição legislativa, portanto, teoricamente subiria muito. Não sei, já agora, nas legislativas, qual é que foi o resultado do Chega? Nas legislativas, o Chega ganhou o Conselho. Então pronto, vamos imaginar que o Chega ganha e é assim o choque completo de água quente para água fria. Democraticamente, há X pessoas que votaram no Chega, X pessoas que votaram no Bloco, X pessoas que votaram na Iniciativa Liberal. Acha que os que votaram na Iniciativa Liberal justifica-se ficarem calados porque não querem estar junto com eles? Não ficam calados. Cabe-me, enquanto eleito da Iniciativa Liberal, respeitar os votos das pessoas da Iniciativa Liberal e tendo responsabilidade governativa, governar para todos. Okay. Não tendo essa responsabilidade, cabe-me ser oposição séria, fazer um escrutínio cuidado, trabalhar de forma muito competente para poder fazer essa oposição de forma coerente e capaz. Mas sentar-se à mesa e negociar com estes, não? Eu não percebo como é que eu, com a visão que tenho económica do mundo e querendo abrir o Conselho como quer, consigo sentar-me à mesa para negociar com a CDU, que faz de um bloqueio enorme ao desenvolvimento do Conselho, não é? Não percebo como é que me sentaria à mesa com eles. Tendo a visão humanista que tenho, acreditando na liberdade do indivíduo enquanto o santo grau da ação política, como é que me posso sentar à mesa com pessoas do Chega que já ouvi com as propostas mais inenarráveis e difíceis de descrever? Por isso, estamos disponíveis para falar com todos aqueles que, dentro do espectro democrático e da defesa da liberdade, queiram fazê-lo. Ok. Pronto. É justo. Voltando aqui à questão de... Falta alguma parte do programa que não tínhamos referido? Saúde. Santinho. Não, estou a brincar. Eu sou impossível nestas coisas. O Conselho de Seixal tem cerca de... Não há números certos, porque o LIS é conjunto Almada-Seixal, mas tem entre 25 a 28 mil utentes a médico de família. É um tema que tem que ser atacado. Percebemos que não está a conseguir ser atacado com a contratação de mais médicos para o Conselho, e aí nós, como é óbvio e toda a gente conhece qual é a visão da Iniciativa Liberal, não me interessa quem presta, interessa-me que as pessoas tenham os cuidados. Estamos disponíveis para contratualizar com o setor cooperativo, social e privado a prestação desse serviço de médico de família à nossa população. Depois, temos aqui uma visão, porque nós temos a noção que é preciso retirar alguma pressão daquilo que é o Hospital Garcia de Horta relativamente às urgências. E queremos criar 1 ou 2 centros de saúde no Conselho, vendo as localizações e o raio que abarcam, para fazermos um alargamento dos horários de atendimento de urgências, para que aqui possamos tirar essa pressão. Muitas vezes aquela urgência que acontece, que é alguém que foi buscar o filho à escola, já fora de horas, etc. O centro de saúde já não está aberto, vai para o hospital, às vezes com uma pequena otite que pode ser cuidada mais proximamente. Queremos também fazer serviços de enfermagem descentralizados para libertar recursos nos centros de saúde. Isto é tudo uma escadinha. E depois nós temos o tema do Hospital do Seixal, que é vendido pelo PCP como uma reivindicação e como indo resolver todos os problemas de saúde do Conselho, porque
estas propostas que podem ser feitas pelo Executivo, eles não fazem. O único problema é o hospital que o Estado Central não faz. E nós queremos assumir responsabilidades, queremos assumir a delegação de competências, queremos ter assento no Conselho de Administração da ULS de Almada Seixal para termos também voz e fazermos parte de quem decide, mas o Hospital do Seixal, nos moldes em que está construído, não vai resolver todos os problemas do Conselho. É importante que seja feito. Está construído, não, que está desenhado. Está concebido, vá. Está concebido. Sim. Não vai resolver todos os problemas. É preciso, efetivamente, fazê-lo, façamo-lo. Tenhamos a noção é que estamos a falar de uma urgência básica com 50 camas. Mas até lá, e mesmo depois dele feito, há um conjunto de outras coisas que se podem fazer, e aqui é o alargamento dos horários de urgências dos centros de saúde, é efetivamente contratualizar com o setor cooperativo social e privado os médicos de família, e é fazer estes serviços de enfermagem descentralizados, que o melhor acompanhamento, às vezes até de população de risco, etc., depois também reduz um conjunto de episódios de urgência e de pressão sobre tanto centros de saúde como hospitais. Esse caminho da descentralização dos centros de saúde e de criar aqui quase uma linha de proteção do Garcia de Horta e eliminar aqui um montão de serviços que estão a ser entupidos pela falta desses serviços, em quanto tempo é que conseguiriam implementar? Os centros de enfermagem é uma coisa muito fácil, que em 9 meses eu diria que fazer obras em pequenas instalações e contratualizar é uma coisa relativamente fácil de fazer. Aqui a questão do horário do alargamento das urgências dos centros de saúde tem que ser negociado com os ULS. Sabemos que já se... Pois também há a questão do pessoal, não é? Exatamente. Contratação de pessoal. Eu vivo em Sintra e criaram um hospital. Mas depois não tem ninguém. E depois não tem as pessoas. Era mais fácil terem feito isto que eu estou a dizer, que é fazermos algumas horas extra de algum do nosso corpo clínico que está nos centros de saúde. Mas em Sintra, a situação, defendendo o indefensável, a situação é diferente porque já havia um hospital central, Sim. que é o Amadora Sintra, que já era um hospital de Sintra e que está cheio. Já havia os centros de saúde e faltava realmente um hospital, faltavam camas de hospital. Mas aqui a questão é, efetivamente, é possível negociar com a administração da OLS, suportando a Câmara aos custos acrescidos desse horário, como, por exemplo, já se fez em Coimbra. Ou seja, o que nós estamos a apresentar, eu costumo dizer que a malta tem mania de fazer política a achar que vai fazer rocket science, não é? Muitas vezes basta... Inventar a roda. Mas muitas vezes basta-nos olhar à volta e perceber o que é que está a ser feito noutros sítios e o que é que funciona. E, por exemplo, este alargamento dos horários das unidades de saúde familiar foi feito em Coimbra e está a ter sucesso, está a retirar a pressão do Hospital de Coimbra. Este modelo da descentralização dos serviços de enfermagem foi feito na Câmara de Lisboa, também em zonas mais favorecidas ou em zonas onde a população tem maior risco clínico, estamos a falar de zonas mais envelhecidas, etc. E está a funcionar. Nós estamos a falar sempre de medidas que funcionam, que estão estudadas e que nós apresentamos porque funcionam. Esta temática acaba por me levar sempre a uma coisa que me irrita profundamente quando eu venho ao povo a falar, que muitos convidados me trazem, que é, mas é suposto as câmaras tratarem da parte da saúde? Ou é suposto as câmaras tratarem da parte da segurança? Ou é suposto as câmaras tratarem da área da educação? Porque isso supostamente deveria estar atribuído, segundo a nossa Constituição, está atribuído ao Governo Central, não é? Está atribuído ao Governo Central, mas neste momento na área da saúde há delegações de competências que podem ou não ser aceitas pelas câmaras. No caso da educação, idem, e há muitos anos, por exemplo, as câmaras têm intervenção na área da educação, desde logo com a contratação dos auxiliares educativos, etc. Ou seja, há um conjunto de coisas que são as câmaras que fazem. E eu defendo que poderiam fazer ainda mais, porque decidir no Terreiro do Paço como é que se organiza um centro de saúde em Vila Nova de Poiares não faz sentido. Não faz sentido. Nós não temos noção das necessidades, da especificidade, do tipo de população e trazer essa capacidade de fazer e decidir mais perto. Nós temos e agora se calhar até vai discordar de mim, provavelmente não sei. Nós temos uma Constituição que é linda e maravilhosa, que é referida dezenas de vezes como espetacularmente bem escrita. Eu sei que não gosta do preâmbulo, não é essa a questão. Não, há mais coisas que eu não gosto além do preâmbulo. Mas a Constituição fala que o Estado deve garantir habitação, que é um problema que me falou, deve garantir segurança, que é um problema que toda a gente fala, deve garantir educação, que é um problema que fala. Não fala nada de garantir uma companhia aérea de bandeira, não fala nada de garantir a segurança dos bancos, não fala nada de garantir que as estradas são construídas por privados e vão cobrar portagens, não fala nada sobre eu querer estacionar no centro da minha cidade e eu ter que pagar. Há um montão de coisas que estão na Constituição que não são cumpridas e são diluídas
por as responsabilidades pelo poder local e por aí fora. E há um montão de coisas que não estão garantidas e que o Estado garante. As câmaras são parte do modelo de governação central. Quando a Câmara garante, é o Estado que está a garantir. É o Estado. Mas às vezes está a ir a um orçamento que não era suposto ir. A questão é que com a delegação de competências na saúde e na educação há verbas. Mas, por exemplo, desporto escolar, montes de vezes sai das verbas da própria Câmara, Sim. sem estar a ser ressarcida pelo Governo Central, para garantir que haja desporto escolar, porque o Estado Central, o Ministério da Educação não garante. Mas nós temos de ter a noção, por exemplo, a Constituição, da forma que está escrita, fala nos direitos, mas fala deles de uma forma muito lata, e muito básica, possivelmente. Agora, o que nós temos que garantir relativamente à saúde é que as pessoas têm acesso. Nós temos uma Constituição que diz que o médico tem que ter a bata daquela cor. Porque Não. tem que ser... Não. A Constituição não fala nada da cor do... Não. Leia a Constituição. Eu não estou a falar da cor da bata. Não. Você está a perceber o que é que eu quero dizer? Não, mas não. Fala da necessidade do prestador ser um prestador público. Não fala. Mas que o Governo tem que garantir... Sentido. Tudo bem. Mas encaminha nesse sentido e a interpretação que é feita tem sido nesse sentido, Mas eu aí não em prejuízo das pessoas. Mas eu não estou a discutir entre o privado e o público, No caso, eu estou a discutir entre o que é o Governo Central que deveria fazer e não faz e que delega a outros para que façam, em vez dele garantir, porque ele preocupa-se com a TAP, preocupa-se com outras coisas. Relativamente à TAP, concordo plenamente com o que diz, a TAP é uma empresa, se funcionar... A TAP, a Brisa, a Lusoponte, a CP, a Vertagos... Agora, a Fertagos é uma concessão que é paga para prestar um serviço, que é um modelo que se usa na Europa mais desenvolvida, que, por exemplo, é um modelo que nós... Mas que quando quer comprar barcos ou quando quer comprar... Mas aí é porque o contrato está pessimamente mal feito. E o contrato foi construído, não foi para defender a Fertagos, neste caso, foi construído para defender o Estado, financiando o Estado com o aluguer das carruagens. Ou seja, nós temos um conjunto de ineficiências porque o Estado muitas vezes quer se colocar onde não deve e onde não tem know-how. Eu falando know-how, aponto-lhe os barcos que foram comprados pela Transtejo para fazer a travessia do Tejo são barcos adequados para navegar em lagos. Pronto. Durante o inverno é raro aquele que não acaba por ter que ir às oficinas porque tem algum problema. Ou seja, o Estado quer se meter em coisas que não tem know-how e depois, naquilo que devia calcular com mais cuidado, conta. Não consegue ter a energia para o fazer porque dispersa energia num conjunto de outras atividades. E podemos ir, é a TAP, é os bancos, a Transtejo. É a Brisa. No caso dos bancos, ter um banco não faz sentido. Depois outra coisa é o sistema bancário de supervisão, que deve ser sério, porque aí está a proteger as pessoas. Mas mesmo aí há um conjunto de coisas com que eu não concordo da maneira como se fazem. A nomeação dos governadores do Banco de Portugal, por exemplo... Eu não disse que nos íamos irritar. A nomeação dos bancos de Portugal, como agora se... Que é profundamente política e não técnica. É muito política e que devia ser por via de um concurso. Sim, eu não quero saber se o governador do Banco de Portugal é português ou inglês, e se gosta mais de comer bacalhau ou quer que seja um bom profissional e que faça o trabalho dele. O melhor possível. Pois, olha, Mauro, eu disse que me ia irritar. Eu cada vez que me lembro da Constituição e da maneira como nós somos governados, irrito-me. E não é nessa perspectiva ideológica do privado e do público, é na perspectiva de cumprir com o contrato com o contrato social. Mas pronto. O problema é que Mauro, queremos fazer tantas mais coisas que depois não Pois é, não isso, metem-se um montão de coisas que não fazem. Eu contratar alguém para me reparar o telhado, o construtor chega lá, arranja-me o jardim, constrói-me uma garagem, mete-me eletrodomésticos na casa toda, mas o telhado continua igual. Mauro, falando de coisas sérias, temos muito pouco tempo, e agora é aquele momento em que eu lhe ofereço empreste, vá, a câmara 3 para olhar bem na lente e convidar os nossos espectadores a votarem sim no dia 12. Ora bem, vamos a isto. A Iniciativa Liberal apresenta-se a estas eleições com o mote "O Seixal quer mais", e isto é muito mais do que um slogan de campanha. A Iniciativa Liberal representa no Conselho do Seixal todos aqueles que acreditam que o Seixal quer mais oportunidades, quer mais liberdade, quer ser um concelho efetivamente próspero, livre e realizado. Dia 12 de outubro, quem quiser mais pode votar na Iniciativa Liberal. Parece-me, eu sou partidário. Eu sou partidário. Mauro, muito obrigado por esta oportunidade que nos deu de ouvirmos mais sobre o seu programa. Nós despedimos-nos aqui lembrando que dia 12 de outubro o importante é votar. Nós não sugerimos em quem votar, mas dizemos quão importante é votar e exercer esse direito que é nosso. Nós voltamos amanhã para o Povo a Falar, para o dever, rever, ouvir ou reouvir no YouTube, em podcast ou aqui amanhã na Curiacos TV. Até amanhã e mantenha o Povo a Falar.